E aí, rapaziada, estamos começando mais um Eu Não Quero Igreja Chata. O tema de hoje é não é fofoca, é pedido de oração. Gente, realmente nós precisamos orar uns pelos outros. Nós precisamos guerrear espiritualmente juntos. Nós precisamos orar pelas lutas que os outros estão passando. Mas hoje eu quero falar com você sobre o bisbilhoteiro. Aquela pessoa que ele quer sair controlando a vida de todo mundo. E aí ele vai falando. Muitas vezes ele gosta de uma fofoca, ele gosta de falar mal. Eu já caí nessa história. Já muito tempo atrás, pessoas vinham falar para mim, falava mal e, nossa, detonava com outro irmão lá e falava, não, eu tô te falando para você orar. Eu falava, puxa, precisamos orar mesmo por essa pessoa. Até que depois de um tempo eu fui percebendo que a intenção mesmo não era orar, não. Era falar mal, porque aí ele conseguia manipular a situação, aquela pessoa que veio me contar. Então não caia nessa também, querido, isso é muito ruim. Isso é uma semeadura que vai trazer uma colheita péssima. Em algum momento a pessoa que é o alvo do pedido de oração, ele vai ficar sabendo, a coisa vai ficar esquisita e essa própria pessoa que faz isso, ele vai ter uma colheita muito ruim. A Bíblia fala de Noé, dos filhos de Noé, quando Noé fez algo errado mesmo, ele se embriagou com vinho depois do dilúvio, e aí um dos filhos foi lá, viu a nudez do pai, na tenda que ele estava, chamou os outros irmãos, e foi muito ruim isso para ele. Ele colheu frutos muito ruins, ele foi amaldiçoado. E os outros irmãos não quiseram expor a nudez do seu pai. Eles se viraram de costa para o pai, pegaram um lençol e foram andando de costas sem ver. Sequer eles viram a nudez do pai e cobriram o pai. E eles foram abençoados por isso. Colheram frutos doces, colheram frutos bons, porque guardaram a nudez. Nós precisamos guardar a nudez uns dos outros. E não ficar com essa conversa de não é fofoca, é pedido de oração. Tem irmãos, inclusive, que tem algum dom. Ele tem um talento assim muito jóia e usa isso também para controlar a vida das pessoas. E usa disso para fazer a vontade dele. O pessoal acaba ficando refém muitas vezes. Não, isso vira uma bagunça. Irmãos, nós precisamos realmente ser proativos e fazer as coisas, mas precisamos nos submeter à liderança. Quando estivermos deparando com esse tipo de coisa, fraqueza de alguém, nós não vamos expor isso para as pessoas e falar que estão pedindo oração. Nós vamos ficar manipulando a situação para fazer o que nós queremos. Ficar expondo as pessoas com esse pretexto de pedir oração é muito ruim. Então, fale com a liderança, fale com o pastor dele, que aí você não está fazendo fofoca nenhuma, você não está expondo a outra pessoa, você está falando com quem pode resolver. E fale só com ele e ore você. E se alguém for falar isso para você, dê essa orientação. Fala, querido, fale lá com o pastor. Se tiver com dúvida, não sei, com quem que eu falo, como é que é isso, fala com o pastor. O pastor já é alguém mais experimentado, que tem mais maturidade espiritual, vai saber lidar com a situação. E aí nós não vamos ficar nessa igreja chata. Isso é que nem aquela pessoa, aquela criança que tem uma bola e aí todos os meninos querem jogar bola e aí ele fica manipulando tudo. Ele fala de um, fala de outro, tem que ser do jeito dele porque a bola é dele. Então tem que fazer o que ele quer. Nós não fazemos assim na igreja, senão a igreja vira uma bagunça. Cada um vai querer fazer de um jeito. Então leve sempre as coisas para o pastor, seja proativo. De fato é importante nós termos sonhos, termos ideias, termos iniciativas, mas sempre nos submetendo à liderança da igreja. Porque senão a gente fica puxando cada um para um lado e a gente não sai do lugar. A igreja fica muito chata. Nós não queremos isso, eu sei que você não quer isso. Esteja atento a essas coisas para nós edificarmos a igreja de uma maneira viva. Eu sou o pastor Rogério e eu não quero igreja chata.